Hoje eu estou aqui com a Elaine. Elaine, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Elaine, em primeiro lugar, ela trabalha comigo lá na clínica. Ela trabalha na área de saúde da mulher. E a história da Elaine, né, que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, porque é uma história de bastante dedicação, superação e de recomeços, né? É, A gente já se conhece aí há uns 2 para 3 anos. Acho que uns 3 para 4. 3 para 4, tô perdendo as contas. E a Elaine, assim, hoje ela trabalha com a parte de saúde da mulher, né? Ela vai comentar um pouquinho mais, mas a parte que ela é mais dedicada hoje está no atendimento às gestantes, e a gente vai entender por quê também, né? Qual que é a proposta dela. E o que é interessante de trazer aqui para ela, né, para vocês essa história, é porque a Elaine, ela recomeçou porque ela foi estudar fisioterapia depois dos 40 anos de idade. Então, com a sala com a maioria de gente jovem, né? Foi. Um recomeço aí, apesar dela sempre, né, cuidar de mulheres. Então, quero que você conte um pouquinho para nós, né? Quem é a Elaine, né? Além da fisioterapeuta. Quem é a Elaine? Eu tive uma trajetória, assim, de muitos altos e baixos na vida, né, assim. Minha primeira formação foi ADM. Aí fui trabalhar como gestora de loja. Fiquei por mais ou menos uns 20 anos trabalhando com vendas, né? Aí, mas sempre em loja feminina também. Aí eu Olha que falei interessante. assim, aí eu pensei, eu não quero mais essa área porque é muito estressante, trabalhava sábado, domingo, feriado e assim vai. Aí eu falei assim, eu vou fazer estética. Aí fui, E aí, você estava com fiz quantos anos, estética. Elaine? Aí acho que era mais ou menos uns 34. Tá. Tarde também, né? Uhum. Já foi um novo recomeço, né? Foi. Aí, além disso, eu tinha mudado de cidade. Eu estava lá em Minas, no sul de Minas, em Cambuí. Lá eu falei assim: o que eu vou fazer aqui agora? Uma cidade pequena, a parte de comércio era ruim. Aí eu falei assim: eu vou estudar estética. Estudei lá. Aí comecei a trabalhar lá. Aí depois de 5 anos que eu estava lá, eu voltei para Jundiaí. Aí quando eu vim para cá, eu comecei do zero de novo, né? Porque as pessoas que eram meus clientes lá não iam vir para cá para eu atender. Aí assim, comecei do zero também. Mais um recomeço. Quantos recomeços? Foi o que eu falei, E né? aí, depois na estética, eu fui falando, eu precisava ter mais conhecimento, eu preciso buscar alguma coisa. Comecei a procurar biomedicina, fisioterapia. Assim, deixa eu ver o que vai mais me agradar. Eu resolvi ir para fisioterapia. No começo da faculdade era só para aumentar o conhecimento, só. Aí durante a faculdade eu comecei a estudar várias áreas, né, que a gente estuda. Aí quando eu cheguei, antes de chegar na saúde da mulher, eu tive incontinência urinária. Hum. Aí eu falei assim, nossa, preciso buscar ajuda, que isso não é normal. Aí eu fui procurar uma fisioterapeuta pélvica. Aí vi o trabalho dela, o resultado que eu tive muito bom, né? Assim, tipo, em 8 sessões eu tava ótima. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero estudar isso daí. Aí no semestre seguinte eu tive saúde da mulher. Aí eu tive certeza do que eu queria. Só validou. Só validei. E aí quando chegou no último ano da fisioterapia, eu fui um pouquinho antes. Eu fui buscar um estágio na clínica, mas era para ortopedia. Uhum. Que eu queria fazer, daí não deu certo esse estágio. Aí passou um tempo, a gestora me ligou para saúde da mulher. Aí eu aceitei de imediato, né? Falei assim, nossa, vai ser uma oportunidade. Mesmo no último ano de estágio, eu falei assim, vou dar um jeito. Aí eu fazia o estágio de manhã na clínica, à tarde na faculdade e trabalhava à noite para pagar a faculdade. Então foi assim. É bem interessante, né? Como que as coisas vão ligando. Porque, pelo que você falou, então, fisioterapia não era algo que vibrava dentro de você, Não. e nem que você foi fazer para. Na época foi só para mais conhecimento. Como você Foi. trabalhava com a parte de estética, não sei se todo mundo conhece, mas a fisioterapia também tem a área, né, da Da dermato. dermatofuncional. Não sei se esse era seu objetivo, Sim. talvez no começo, né? A dermato, né, trabalha aí com toda essa parte de cuidado do corpo, Uhum. da face, enfim, né?
Então era esse seu objetivo. E daí se encontrando, né, com as suas questões pessoais que te levaram ao tratamento, né, que você acabou indo para a parte de saúde da mulher, né? Quais foram os seus maiores desafios durante a faculdade e os aprendizados que você teve desses desafios? Aí foi bastante, hein? Primeiro, uma sala só de jovens, né? No começo da faculdade ainda tinha algumas pessoas da minha idade. Eu ainda não era a mais velha da sala. Tá. Aí tinha algumas pessoas. Aí depois todo mundo largou. Eu fiquei sendo a mais velha da sala. Primeiro era essa diferença, né? Mas eu sou uma pessoa que se adapta bastante. Então eu tenho grandes amigos da faculdade até hoje, que são bem mais jovens que eu. Alguns que podem até ser meu filho, né? Engraçado é que você rejuvenesceu também nesse período. Esse foi um dos desafios. Depois é voltar à sala de aula, né? Depois de tantos anos. E estudar uma matéria que não é muito fácil. Você vai estudar anatomia, fisiologia. Então são coisas difíceis, né? Eu falei assim, mas eu vou dar conta. E deu, né? Dei, graças a Deus. Mesmo antes da graduação, Elaine, você já tinha esse olhar muito voltado para o cuidado da mulher, né? Mesmo antes da fisioterapia. Uhum. E quando a gente vai entender a sua história, que eu também conheci um pouco mais agora, apesar do tempo que a gente já se conhece, mas eu achei interessante quando você trouxe que você trabalhava, né, na parte administrativa, mas sempre em loja feminina, né? Sim. Com o público feminino, né? Você acredita que isso foi um caminho que foi se abrindo para você? Ou você sabe de onde vem essa sua conexão mesmo com a alma feminina, digamos assim? Aí eu acredito que a gente tem um chamado na vida, né? Eu acho que o universo ele vai te mostrando para onde você vai seguir, desde que você esteja aberta a isso. Então foi o que eu fiz. Eu fui deixando fluir, aí depois eu fui tendo certeza de umas coisas, aí eu fui me especializando mais naquilo que me chama, que meu coração vibrava mais, e assim eu fui seguindo. E eu falei aqui no começo que hoje sua grande paixão é por gestantes, né? Sim. Estou certa? Tá. Hoje você afirma isso com os dois Sim. pés no chão. Hoje sim. Porque assim, na área de saúde da mulher, quando a gente fala em saúde da mulher, também é uma área ampla, né? A fisioterapia já é ampla e a saúde da mulher também é ampla, Sim. porque que nem você disse, né? De incontinência urinária, que foi, né, a sua primeira busca, né? Você também ainda atende, né, os casos de incontinência urinária. Você gosta disso, mas o que faz você vibrar realmente é essa parte da gestante, né? Então tem diversas áreas dentro da saúde da mulher. Como que foi esse seu processo de conseguir se firmar? Porque você vem se firmando cada vez mais, né? No atendimento à gestante, hoje ainda não é seu atendimento exclusivo. Mas como que é para você esse processo de se descobrindo no atendimento da gestante e deixar as outras áreas que também eram áreas que você gostava? Eu comecei a ter as certezas quando eu fui para o estágio, né, lá na clínica de saúde da mulher. E aí eu fui atendendo tudo que aparecia, né? A gente vai atendendo tudo. E vem incontinência urinária, e vem prostatectomia, e vem isso, vem aquilo. E quando vinha gestantes, eu me sentia assim muito mais realizada no atendimento. Uhum. Então aí eu falei assim, nossa, eu gosto disso. Às vezes tinha grupos de incontinência urinária que a gente tem lá na clínica, aí eu falei, ai, vou dar o grupo. Aí quando tem um grupo de gestante, eu já vou diferente. Sim. Então quer dizer que isso o meu coração faz vibrar. Então eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Aí eu fui me especializar, estou me especializando, né? Eu acho que nunca a gente para, né, de estudar. Então, cada dia vou descobrindo novas coisas e eu sei que eu tenho mais certeza a cada dia de que é isso mesmo que eu quero. O que te encanta mais no atendimento às gestantes? Aí eu faço de gestar, né? É saber que ali dentro tem um serzinho e o acolhimento também delas. Eu tive uma gravidez, assim, eu tive 2 gestações. E uma delas foi um aborto e depois meu filho, que foi uma gravidez de risco também, né? Então acho que eu me encontro muito nelas, assim. O cuidado que eu gostaria que tivessem tido comigo é o que eu passo, que eu tento passar
nos meus atendimentos. É aí que está uma descoberta, né? Uhum. Só caminhando nesse processo é que você descobriu que, né, essas suas questões, né, da sua história de vida Sim, é que hoje fazem com que você, né, entregue isso de uma maneira que muitas vezes você não recebeu, né? exato. O que que você sentiu, né, na sua gestação específica, né, nas duas, né? Qual é o ponto mais impactante assim que você acha que poderia ter sido diferente? Primeiro foi quando eu tive o aborto, né? Eu fui no médico e ele falou: é normal isso, acontece com todo mundo. E não teve aquele acolhimento, e não é. Para quem está perdendo, para quem teve a perda, não é, acontece, tudo bem. Então você sente, né? Você está ali com uma expectativa e você sente que não, como assim? Você estava de quanto tempo de gestação? 10 semanas. Então, para a gente que é mãe, teve uma perda assim como se fosse uma criança que tivesse nascido. Não importa a idade gestacional, para a gente é um filho. E eu não tive um acolhimento. Uhum. E depois, na gestação do meu filho, eu tive uma gestação de risco. Minha placenta descolava, então eu tive que ficar de repouso, tudo. E o jeito que as pessoas, os profissionais que eu tive na época me tratavam, eu achava que não era normal. E não Ah, é. Falta acolhimento nos atendimentos, tanto na parte profissional mesmo, quanto na parte emocional. tá. Você acha que mais forte é O o emocional. emocional? E hoje, como você falou, né, o acolhimento que eu não tive é o acolhimento que eu dou. Então você consegue ter um olhar e um acolhimento, né, humano, emocional, não só porque você é mulher, mas porque você já passou pelo que muitas das suas gestantes passam. Eu acredito que você deve ter muitas gestantes que chegam para você já de outras perdas também, Sim. né? Gestantes também, né, em gestação de risco. Sim. Você tem alguma história para compartilhar de algum atendimento seu nesse sentido que você sentiu? É lógico que assim, né? A gente tem relato de, acredito que você tem relato também de muitos pacientes positivos, né? Sim. Mas que você sentiu essa troca, né? Talvez esse relato positivo ou essa troca no seu olhar humano, que, independente de estar fazendo a parte técnica da fisioterapia, né? Se você fizesse a parte técnica na mesma competência com que você fez e você não tivesse tido esse olhar humano, a resposta dessa paciente seria diferente. Olha, teve uma que ela estava com uma idade gestacional de 24 semanas, 24, 25 semanas, e o médico falou que ela teria que interromper a gestação dela, tinha que esperar o máximo possível com 26 semanas, porque tinha algum problema ali que precisava que o neném não estava se desenvolvendo, na verdade. E precisava que tirar, e ela chegou bem depois que ela recebeu essa notícia lá no Da sessão. consultório, né? Então, quer dizer, não foi uma sessão de fisioterapia. Isso me marcou. A gente conversou bastante sobre o processo, sobre tudo que ela ia passar. E graças a Deus, hoje ele vai fazer 2 anos. Ele viveu. Que lindo. Ela tirou, ela precisou mesmo, realmente, o caso dela precisava que ela tivesse uma cesárea. E ela queria tanto um parto normal, sabe? Então, o atendimento do dia dela foi para ajudar ela a lidar com todo o processo que ela ainda ia ter. Uhum. Que graças a Deus deu tudo certo, o neném hoje é uma graça e sem sequelas. Ele nasceu de quantas semanas? 26 semanas. Olha que beleza. Que demais. Aí tem outras também, tem inúmeras histórias bem Pode contar, a positivas. gente gosta. Tem uma outra que chegou com uma idade gestacional de 8 semanas, porque ela já era a segunda gestação dela, e na anterior ela teve um prolapso uterino não, de bexiga. Um prolapso de bexiga, e estava bem ruim durante essa segunda gestação. Aí, desde 8 semanas, ela ficou comigo. E ela sentia muita dor na região. Ela teve, na ocasião, ela teve uma laceração de grau 3, que pegou musculatura. Então, ela tinha ali aderências, tudo. Então, a gente foi cuidando dela desde 8 semanas, né? Aí, ela teve a segunda, chama Betina, a nenenzinha, linda, maravilhosa.
E foi um parto assim bem legal, que ela falou que lembrou de todas as minhas orientações, de relaxar, e não teve laceração. E a neném nasceu maior do que o primeiro. Olha. Então são relatos assim que, Sim. que o coração fica cheio de alegria. Nesse seu relato que você contou dessa primeira gestante, que o bebezinho dela nasceu, né, Uhum. muito prematuro e que ela foi para a sua sessão logo depois de receber essa notícia do médico, né? Eu sei que eu te conheço um pouco, então eu sei que você se cobra muito com relação ao atendimento, Sim. à técnica em si, né, ao quadro, né, aquilo que a gente está fornecendo como fisioterapeuta, né, no físico mesmo, né, para aquele paciente. Eu também tenho esse perfil, né, um pouco semelhante ao seu. Mas o que eu quero saber é o seguinte: essa sua cobrança, naquele momento, não tinha como você fazer nada físico. Não. Naquele momento, igual você trouxe, né? Eu sei que não foi uma sessão de fisioterapia, mas para você, como que foi isso, né? De saber que naquele momento você não estava exercendo, talvez, o seu papel de fisioterapeuta, entre aspas. Eu achei que nesse momento era o que eu tinha que fazer, né? É o acolhimento, porque a fisioterapia não é só a técnica, é o acolher, escutar, e às vezes é muito mais ouvir do que falar, né? Uhum. Porque eu tenho pacientes que quando se despedem, tem alta, falam, ai, e agora a minha sessão de terapia? Porque é além da fisioterapia, Sim. que a gente conversa, acolhe. Então, nesse momento, eu achei importante que escutar, falar menos, escutar mais, e é o que ela precisava. E a fisioterapia também é isso, né? Dar o que o paciente precisa E na hora aí, que ele precisa. isso, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Uhum. Elaine, no seu processo, né, aqui, depois que você se formou, né, na saúde da mulher, no cuidado com a mulher, a gente pode dizer, quem te conhece, que você teve uma transformação pessoal. Tive. Visivelmente, física e com certeza muito interna, né, emocional. Uhum. Eu quero que você fale um pouco dessa sua transformação, né, o que aconteceu, né, porque até fisicamente, né, questão de peso, né, que você Foi. emagreceu demais, então você incluiu atividade física no seu dia a dia, na sua rotina, e como você acha que casou esse processo de transformação, de se encontrar naquilo que você gosta de fazer, com aquilo, com o que sua vida precisa mesmo para se sentir uma mulher mais inteira, digamos assim, mais completa. Eu acho que antes de cuidar do próximo, a gente tem que dar atenção a nós também, né? Então foi isso. Eu não estava dando atenção à minha vida. Tanto que eu cheguei a 96 quilos, né? Falei, como que eu cheguei nisso? Não sei. Não sei realmente o que aconteceu, como que foi, porque a gente não percebe o quão ruim a gente está. Não só na questão de beleza, mas na questão de saúde também. Uhum. Aí eu falei assim, não, eu dei um basta. Aí eu comecei a fazer a microfisioterapia, que me ajudou também. E eu falei, eu vou fazer reeducação alimentar, atividade física, porque antes de cuidar, a gente tem que se cuidar. Sim. Aí eu falei assim, e vai ser um processo leve, sem cobrança, sabe? Uhum. E foi fluindo. E aí, no começo é mais difícil, né? Você tem que ficar restrita a muita coisa, até a atividade física virar rotina da sua vida. Então Uhum. é mais difícil. Hoje eu falo que a atividade física é como escovar o dente, eu tenho que fazer diariamente, porque eu me sinto bem. Sim. E você tem que encontrar aquilo que te faz bem. Eu encontrei no spinning e na musculação. Uhum. E isso para mim foi fundamental para a perda de peso, né? E aí eu fui trabalhando isso aos poucos e foi fluindo. E cada vez que flui, você se motiva a fazer mais. Uhum. Então aí deu tudo certo. Está dando, né? Que ainda está fluindo, ainda está em É, processo de sim. transformação, né? Isso é muito legal. Com relação, né? Você falou aí que você teve uma perda gestacional, né? E você tem um filho, hoje já é grandinho. Quantos anos tem? 24. 24, é um bebê. É um bebezinho. Com certeza, né? É, Você tinha o desejo de ter um segundo? Um segundo não, um terceiro, corrigindo a minha fala, né? Eu tinha e não tinha.
Eu tinha, às vezes me dava vontade, mas eu tinha medo Uhum, de passar por tudo que eu passei. sim. Apesar que o meu médico era excelente, ele falava: não, uma gestação é diferente da outra, vamos tentar. E eu não bateu no meu coração, assim. Eu acho que o medo foi maior do que a vontade. Uhum. E hoje você é tranquila com isso? Hoje sim. Mas de uma certa forma você pode dizer que hoje, né, parte dessa sua falta tá na sua entrega que você faz com as outras mulheres, Eu com... acho que sim, porque cada vez que eu vejo esses bebezinhos fora da barriga, eu fico tão feliz que Uhum, parece que é um pedacinho de mim, sabe? sim, Então eu acho que eu me é uma... realizei agora com o meu trabalho e com a questão de mãe também. E automaticamente, né, nessa realização é que você equilibra tudo e que você passa realmente a conseguir se olhar melhor, Sim, se cuidar melhor, né? Que nem você fala, não sei da onde foi, né, que eu ganhei tanto peso, né? Que eu sim, engordei tanto que eu cheguei nesse ponto, né? Muito provavelmente dessa falta, né, que existe em você. E a partir do momento que essa falta foi suprida, né, você consegue entregar isso de uma maneira bem diferente, né? sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que estão pensando em recomeçar, mas têm medo. Porque assim, a gente falou muito da sua história, né, da saúde da mulher, né? Mas eu acho que o que fica mais marcante aqui nessa sua história é a quantidade de recomeços, né? Sim. Então, que mensagem que você deixa para essas mulheres? Aí para não ter medo. Se você tem um desejo, uma vontade, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Durante todo esse processo aí da minha vida, antes de me encontrar, sempre faltava alguma coisa. E eu não sabia, aí eu ia buscar em outra coisa, não dava certo, eu parava, não dava certo, até que eu me encontrei. Uhum, Então, assim, não tem medo dos recomeços. Eu acho que os recomeços são bons, nos faz sim, crescer. Então, não tenha medo. é Vai com tudo. isso. Vamos lá. É isso então, Elaine. Obrigada pela sua participação aqui. Tem algo mais que você queira falar? Eu vou deixar também seus contatos, eu vou, né, a gente vai, eu vou compartilhar também nas redes sociais, né? Mas eu vou deixar seu contato também para o pessoal. Tem algo mais que você queira colocar? Só um pouquinho do meu trabalho, que agora eu estou lançando um programa que é para gestantes, onde nos meus atendimentos tem algumas palestras que eu vou dar para essas gestantes, como, por exemplo, sobre os vias de parto, puerpério, amamentação, para orientação dessas pessoas. É um programa que vai ser de 3 aulas, Tá. e já as que fazem acompanhamento comigo, elas ganham essas aulas, e as que querem fazer também só as aulas estão convidadas. Que legal. Então, em breve nós vamos divulgar, né? É, Então é isso. Obrigada, viu? nada.